vocês estão? Vamos começar as nossas aulas online, certo? E ao começar as nossas aulas online, nós vamos fazer uma revisãozinha dos assuntos que foram trabalhados com vocês no segundo ano, tá bom? Então, o assunto escolhido para ser trabalhado hoje são os seres procariontes, também conhecido como reino Monera. O que são seres procariontes, certo? São justamente as bactérias. São seres que têm membrana plasmática, citoplasma e o DNA ele fica solto na célula. Então é uma célula simples, mas é uma célula que não tem núcleo, tá? Então o DNA ele fica solto, a célula ela fica desorganizada. Isso são os seres procariontes. Qual a função desses seres procariontes, do reino Monera? Sabemos que as bactérias ela têm uma grande contribuição, tem um lado positivo das bactérias, mas as bactérias também têm um lado negativo, que nós vamos conhecer. O lado positivo das bactérias é que ela ajuda na decomposição da matéria morta do ambiente. Graças a isso, senão o ambiente ficaria sujo, né? Quando morresse, os animais, tudo que fossem enterrados ou jogados aí na natureza, ia ficar exposto. Mas na realidade existem as bactérias que se alimentam dessa matéria para fazer a limpeza do ambiente, e fazendo a limpeza do ambiente, ele devolve ao solo os nutrientes que foram tirados durante toda a vida desse ser, tá? Então, essa é uma grande contribuição das bactérias na vida da gente. E também tem outras funções, como no nosso sistema digestório, né, que as bactérias em si, ele auxilia na nossa digestão, ele contribui, certo, para a formação das fezes em si, tá? E o lado negativo das bactérias é porque existem causadores de doenças, que nós vamos conhecer mais na frente. Pronto, vamos ver aqui a relação, algumas importâncias da bactéria, né? São seres decompositores, pois se alimenta da matéria morta, certo? Como eu tinha falado anteriormente. Ela faz a limpeza do ambiente. Também são fotossintetizantes. O que quer dizer a fotossintetizantes? São da luz, energias geradas da luz. Tem a quimiosintetizante, que é a química. Tanto a fotossintetizante como a quimiosintetizante são seres autotróficos, que quer dizer autotróficos, que produzem seu próprio alimento. Então, no caso, as bactérias fotossintetizantes, elas são responsáveis pela produção de grande parte da matéria orgânica presente nos oceanos, certo? Já a quimiosintetizante é uma energia liberada por reações químicas de oxirredução de compostos inorgânicos e da síntese de moléculas de glicose. Há diversos tipos de bactérias quimiosintetizantes, certo? Em seguida, nós temos aí bactérias, no caso, que faz a associação com o organismo. Como assim? São as bactérias que ajudam na nossa digestão, são bactérias que ficam na flora intestinal para a formação das fezes, tá? Juntamente com a água, então ela também tem essa importância no nosso organismo. E tem também a utilizada na indústria de alimentos, como a gente vê aí os iogurtes, né, que tem os lactobacilos, que contribuem para a nossa flora intestinal. Mas ainda nesse ponto aí, existem bactérias heterotróficas também, tá? Eu falei das autotróficas, que são as fotossintetizantes, que é a luz, no caso, onde tem a ver com o oceano em si, tá? O oxigênio, as algas, e tem as quimiosintetizantes, que tem a ver com as bactérias, no caso, que fazem as reações químicas de oxirredução, certo? As bactérias heterotróficas, existem as saprófagas, que é as saprofágicas, certo? Que é um tipo de bactéria orgânica sem vida, como cadáveres, restos de seres vivos, como folhas, urinas, fezes e entre outros. E também existem as bactérias parasitas, certo? Essas bactérias parasitas, ela é um pequeno grupo de bactérias que causam infecções no ser humano, em animais e em plantas também. São bactérias que obtêm alimento de matéria orgânica viva, como o corpo de animais, plantas e outros seres vivos. E esse tipo aí de bactéria parasita é causadora de doenças. Aí tem uma diversidade morfológica, né, no caso das bactérias, que vou mostrar mais na frente a vocês. Aí, ó, tem as bactérias do tipo Coccus, Diplococcus, esporos, Streptococcus, certo? São bactérias mais resistentes e menos resistentes,
que no caso, quando a gente tem alguma inflamação, né? Ela tá com inflamação na garganta, que a gente vai ao médico, aí ele diz, você tá com um tipo de bactéria Streptococcus, tá? Então são tipos de bactérias onde eles podem ser mais resistentes e menos resistentes. Então cada um tem um formato diferenciado. Como essas bactérias se reproduzem, né? Há dois tipos de reprodução, por bipartição. O que é uma bactéria por bipartição? Quando ela se divide ao meio e formam duas células, no caso, idênticas entre si, tá? Ela se divide e nessa divisão ela forma dois tipos de células idênticas entre si, tá? E ela vai se dividindo cada vez mais e aí contaminando, dependendo se for doença, o indivíduo. Já os endósporos, que são os poros, são tipos de reprodução que ela vem do vento. Quais são os mecanismos dessas bactérias? Existem três tipos: conjugação, transformação e a transdução. O que é uma conjugação? A conjugação ela tem uma ponte entre si, né? No caso, essa ponte ela auxilia para duplicar esse DNA. O outro tipo é a transformação. Qual a função? Ela vai absorver as moléculas do DNA, certo? Que ficam disponíveis no meio da célula. E a transdução em si é a transferência de um material genético, certo? Que vai de uma bactéria para outra, mas com o intermediário de quem? Do vírus aí, tá? Então são esses três tipos de mecanismo das bactérias: conjugação, transformação e a transdução. Mas, como eu falei, tem o lado negativo das bactérias em si, que é aquelas que causam doenças ao nosso organismo, são as bactérias parasitas, não é isso? Bactérias patogênicas. Então, a primeira que nós vamos ver aí é o botulismo, mas existem inúmeras, mas a primeira que nós vamos começar é o botulismo. Botulismo. O que seria um botulismo? O botulismo são tipos de bactérias que a gente pega através de produtos enlatados, certo? Quando eu vou ao supermercado e vejo aquelas embalagens de latas estufadas, não comprem. Saibam diferenciar se ela está estufada ou se ela caiu e amassou. Se ela estiver estufada, provavelmente ali há uma concentração de bactérias. Quando você consome esse produto enlatado, ela atinge seu sistema nervoso, certo? E pode levar o indivíduo à morte. Cólera. O que seria a cólera, né? É uma doença bacteriana também infecciosa. Ela é intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal ou oral, certo? No caso, pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Ela pode ser assintomática, tá? No caso, é uma causa leve de diarreia e pode também vir de forma grave, uma diarreia mais aquosa e com vômitos, dores abdominais, câimbras e entre outros. Quando não tratada, pode ocorrer desidratação do indivíduo, certo? Levando graves complicações até levar o indivíduo a óbito. Mas a cólera em si ela é uma falta de higienização, de saneamento básico. Coqueluche. O que é a coqueluche? É uma infecção respiratória, também transmitida por bactéria. Está presente em todo o mundo, certo? E sua principal característica são crises como tosse seca, tá? Também podendo atingir a traqueia e os brônquios. Crianças menores de 6 meses podem apresentar complicação da coqueluche, que se não tratada corretamente, pode levar a criança a óbito. Como ela é transmitida, né? Pelo contato direto dos doentes, no caso, uma pessoa que não esteja vacinada, ela pode pegar por gotículas eliminadas por tosse, espirro, até mesmo ao falar. Outra coisa também os sintomas. Quais são os sintomas da coqueluche? Mal-estar, corrimento nasal, tosse seca, febre baixa. Difteria. O que seria a difteria? É uma doença transmissível causada por bactéria que atinge as amígdalas, faringe, laringe, nariz e outras partes do corpo também, como pele e mucosas. As pessoas ficam com dificuldade de respirar e a principal prevenção delas é a vacina, que é a pentavalente. Como ela pode ser transmitida? Através de tosse, espirros ou até mesmo por lesões na pele, como contato direto com pessoas. Ao falar também. E como seria os sintomas? Membrana grossa e acinzentada, cobrindo as amígdalas, dor de garganta discreta,
tem os gânglios inchados, no caso no pescoço, os linfônodos, e a dificuldade de respirar e com respiração rápidas em casos graves. Febre não muito elevada e mal-estar em geral. Febre maculosa. A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Tem das formas mais clínicas leves a das formas mais graves, com taxa de letalidade. Ela é transmitida pela picada do carrapato. E quais são os sintomas? Febre acima de 39 graus, dor de cabeça intensa, náuseas, diarreia, dor muscular, inchaços e vermelhidão nas palmas das mãos. A transmissão, como eu falei, em humanos é pela picada do carrapato, certo? E os carrapatos permanecem infectados durante 18 a 36 meses. Ao picar e a ser alimentado o sangue, o carrapato transmite a bactéria por meio da saliva. A hanseníase. A hanseníase é conhecida como lepra. A hanseníase, ela são manchas vermelhas no corpo, onde você perde a sensibilidade, certo? Para você saber que você tem a lepra, no caso você perde a sensibilidade daquele local, daquela mancha, quando você vai ao médico, eles botam uma lâmpada quente, faz algumas alfinetadas para ver se você consegue sentir. Caso você não consiga sentir, você está com a lepra. Antigamente, a lepra não tinha cura, mas hoje ela tem a cura. É uma doença crônica, na realidade, mas, como eu falei, ela atinge ambos os sexos, né? Mas há a cura da lepra. Os sintomas mais comuns são as lesões, né? A sensibilidade, como eu falei para vocês, ao calor e ao frio, e comprometimentos dos nervos, áreas com diminuição de pelos também e do suor. Você tem uma sensação também nesse local de formigamento e diminuição ou ausência da força muscular na face, nas mãos e pés. E também alguns nódulos no local. Leptospirose. A leptospirose, todo mundo sabe, ela é a doença conhecida como a doença do rato, pela urina do rato, né? A leptospirose, você pega em locais com enchentes, você anda descalço, não é? Naquele local, e você adquire essa doença. Ela é uma doença infecciosa febril aguda, que resulta numa exposição direta ou até mesmo indireta com a urina do rato, né? Os principais fases são febre, no caso os sintomas, febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, falta de apetite, náuseas e vômitos. Ela pode sim levar o indivíduo à morte, como insuficiência renal, ela pode acontecer necrose tubular, anemia, pancreatite, distúrbios neurológicos, com delírios e alucinações. Ela mata essa doença também, tá? Tem a meningite. O que seria a meningite? A meningite é quando você não consegue, primeiro você sente uma dor muito forte na nuca, certo? A meningite. Essa dor que você sente na nuca, você não consegue encostar, para você saber se você tem, você não consegue encostar o queixo no peito, certo? Por conta dessa dor. Nada mais a meningite é uma inflamação nas meninges. O que é as meninges? A meninge é uma proteção é uma camada de uma membrana que protege o nosso cérebro, e quando você tem essa bactéria, ela encurta, então você não consegue colocar o queixo no peito, tá? Então, no caso, você sente fortes dores na nuca. A causa da meningite, ela tanto pode ser viral como bacteriana, mas nesse caso, a gente está falando da bacteriana. A meningite é uma síndrome no qual é grave, certo? Chega a matar. Quando não mata, na maioria dos casos, ela deixa sequelas. Ela é transmitida de pessoa para pessoa por meio de vias respiratórias, como as gotículas, secreções das vias aéreas, como nariz e garganta. E, como eu falei, o diagnóstico de suspeita, ela solicita a coleta de amostra de sangue e o líquido do cerebroespinhal, certo? Esse líquido para detectar se realmente você está com diagnosticar essa doença.
Pneumonia é um tipo de infecção que ocorre nos pulmões e pode ser causado não só por bactérias, mas com outros agentes, como vírus, fungos ou até mesmo por reações alérgicas. O sintoma é a inflamação, principalmente nos alvéolos, né, dificultando essas trocas gasosas, que é a função dos alvéolos. Alguns sintomas mais frequentes são febre alta, dor, tosse, secreção de muco, dor no tórax, falta de ar, mal-estar. Pode ocorrer complicações que levam à internação e o tratamento com antibióticos. A doença pode sim matar. Aí é uma imagem com o pulmão, né, totalmente com a bactéria em si. Sífilis é uma doença transmitida de maneira sexual, certo? Mas você consegue evitar pelo uso da camisinha. Podem surgir manchas no corpo, como também nos órgãos genitais. Existem várias fases. A fase inicial ela é justamente no órgão genital, na virilha, no pênis, na vagina. Ela é uma ferida que não dói, certo? Não tem pus, não tem secreção suculenta. Na fase mais avançada ela atinge o corpo, mas ela existe o tratamento e existe a cura. Temos aí a próxima, que é o tétano. O que seria o tétano? O tétano é um tipo de bactéria que você pega através do solo. As pessoas confundem muito, né? Quando vê uma coisa enferrujada, diz que o tétano é pego pelo ferrugem. Na realidade, o tétano é uma bactéria que vive no solo. Então, qualquer material que esteve em contato com o solo, certo, pode estar infectado. Então, quando você adquire, você se corta com esse e ele está infectado pelo tétano, você adquire essa bactéria. Então, é uma doença aguda grave, certo? Você, através de ferimentos ou lesões na pele, não é transmitido de um indivíduo para outro, certo? A transmissão é através de ferimentos. No caso, você se furar com algo. Não é contagiosa. Existe a vacinação do tétano, certo? Você se vacina para que você não pegue a doença, certo? E ela é uma doença grave que pode se matar. A tuberculose é uma doença infecciosa, certo? Ela é transmissível. Ele compromete os pulmões, como também outros órgãos também. As manifestações clínicas a forma pulmonar, né, isso. Quais são os sintomas? Febre, sudorese, emagrecimento, tem também o cansaço. O diagnóstico ele pode ser feito através de testes rápidos, também como uma cultura da micobactéria. Ela é transmitida pelas vias aéreas, como a fala, o espirro, a tosse. Existe sim o tratamento, dura em média de 6 meses, certo? O SUS oferece o tratamento de graça. E o meio de prevenção é através da vacina, que é a BCG. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Falar um pouquinho sobre as bactérias, o lado positivo e negativo das bactérias. Mais na frente eu vou estar postando uma atividade sobre o assunto trabalhado hoje.